E agora sim, vamos à próxima rubrica que lhe fala de uma questão levantada por uma espectadora através de um e-mail. Aliás, como contaram um filho que é adotado. Quem vai responder é a terapeuta de casal Catarina Mexia. Olá, Catarina. Olá, boa tarde, Adelaide. Sei que não temos muitos dados específicos sobre este caso, apenas que a criança tem 5 anos. Digamos que é uma mãe de uma criança de 5 anos que nos faz esta pergunta. Isto deixa-nos uma tarefa um bocado complicada, porque eu de facto não sei rigorosamente nada desta família. Ainda tentámos um contacto posterior, mas não foi possível. Portanto, a única coisa que eu posso falar aqui um pouco convosco é sobre as generalidades. E o que se sabe, ou o que costuma-se dizer, é que as crianças devem saber... Aliás, há duas tendências. Uma é que dizem que as crianças devem saber o mais cedo possível que são adotadas. Outra tendência diz que as crianças devem sabê-lo quando fazem a sua entrada para a escola. Esta senhora pretende fazê-lo agora, aos 5 anos da criança. Eu diria que ela está a fazê-lo muito bem, porque estaria assim numa idade média. De qualquer maneira, a procura destas idades, por um lado, tem a ver com o evitar que a criança esteja demasiado tempo numa família que ela também começa a perceber que não é a sua e depois se possa mais tarde vir a sentir enganada. Por outro lado, a entrada para a escola marca um momento em que os pais perdem algum controle acerca da informação que vai chegando a esta criança. E, portanto, é natural que eles queiram controlar o momento em que uma informação tão importante quanto esta chega à criança e, portanto, também a forma como ela é dada à criança. Claro. Mas tem também a ver com uma outra coisa, que é a partir mais ou menos dos 5, 6 anos que a criança deixa de ter um pensamento tão abstrato e começa a ter uma noção mais precisa dos conceitos e do que é que as coisas significam. Ou seja, se nós contarmos a uma criança de 5 anos e se lhe falarmos acerca do conceito de laços de sangue, ou eu ser a tua mãe porque andaste na minha barriga, por aí fora, o andar na minha barriga ela ainda percebe, mas o haver um laços de sangue, haver hereditariedade, a importância de pertencermos a esta família e não àquela, ela ainda é capaz de não perceber muito isto, porque as crianças nesta idade têm a noção de que, ok, se eu ficar muito tempo em casa dela e dormir lá muito tempo, eu já faço parte da família dela. E ninguém vai convencer do contrário. Claro, então, se eu estou lá em casa, vivo com eles, eu sou da família dela. É pena nós não sermos assim como eles são. Exatamente. Portanto, nesta idade, é uma boa idade por isto, porque as coisas são todas, digamos, ainda tomadas com uma grande naturalidade. Claro. O que nos tira a nós um grande peso de cima, porque a dificuldade em nós explicarmos coisas que para nós são complicadas, porque eu tenho sempre a noção de que muitas vezes a complicação está na nossa cabeça e não na cabeça das crianças. Vezes, não é? Pronto. Dá-nos a hipótese de, nesta fase em que temos que explicar uma coisa que para nós é complicada, podermos recorrer muito a estes termos e a estas noções menos específicas, ou seja, eu posso explicar àquela criança que eu sou uma mãe do coração, eu não sou a mãe que o trouxe na barriga, mas eu sou a mãe que o traz dentro do coração. Eu não sou a mãe que o carregou durante aqueles 9 meses, eu não sou a mãe dentro de quem o pai pôs a sementinha, aquelas coisas todas que nós vamos podendo explicar às crianças quando queremos explicar como é que elas nasceram, mas vamos podendo contar estas histórias que são mais fantasiosas, mas que fazem parte do referencial desta criança. E que nos dá espaço e tempo para irmos vendo como é que a criança vai reagindo e podemos ir afinando as coisas em função das perguntas que elas nos fazem. Porque o mais importante a dizer a esta mãe é: tome atenção às perguntas que o seu filho lhe vai pondo. Tome atenção às dúvidas que ele vai tendo. E antes de o encher de informação, procure responder-lhe às questões. Mais importante do que nós às vezes submergirmos as crianças com a informação é estarmos disponíveis para lhes responder às questões. A nossa ansiedade às vezes de querermos que eles não sofram, de que eles não fiquem aflitos, de que queremos dar segurança e de os fazer sentir bem, faz com que a gente faça uma coisa que torna as crianças ainda mais aflitas, que é de repente nós a mandamos com imensa informação. Imagina, a imagem é um bocado como se nós despejássemos montanhas de papel, de livros, do que quisesse, em cima da criança. Agora tens aí tudo
queres Agora saber mais alguma coisa? E a digere voz da isto. criança lá no meio daquilo tudo diz assim, mas eu não pedi para saber isto tudo. E está completamente aflito no meio daquilo tudo. Pronto. Portanto, o bom senso aqui deve ser uma coisa que impera. O estar disponível e o estar atento às perguntas e às coisas que ele queira saber também é. Ter sempre em atenção que as nossas aflições muitas vezes são as aflições deles. Eles não estão nada aflitos, nós muitas vezes estamos muito mais aflitos. Há outra coisa que é muito, muito importante, que é assim, quando uma criança tem consciência e percebe que de facto há uma outra família que não é esta que ele tem, pode sentir-se triste. E é importante que os pais percebam, os pais adotivos, que ele não está triste com eles. Ele muitas vezes está triste porque ele tem que fazer uma coisa que é um processo de luto da família que ele perdeu, ou que ele julga que perdeu, ou que ele não conheceu, mas perdeu. E este processo de luto tem que ser feito. Tem que se permitir a esta criança entristecer-se, sentir que perdeu, inclusive é zangar-se com estes pais, porque estamos a falar de uma criança de 5 anos e numa criança de 5 anos ela tem que poder zangar-se com alguém que lhe tirou alguma coisa. Sem nos sentirmos ameaçados como pais. Exatamente, sem que acharmos que isso é porque nós lhe demos uma má notícia, porque nós fizemos isto ou aquilo. Não fizemos, provavelmente tudo isto é natural e eles até estão a gostar muito de nós. Pois. Mas nós somos quem estamos mais perto e, portanto, é em relação a nós que eles vão deixar sair todas as suas emoções e todas as... Mas tudo isto é normal, tudo isto faz parte. Portanto, há que Não nos deixarmos ficar ansiosos, não então, em sentir que relação a somos isto. nós que estamos postos em causa. Ora bem. Nós somos quem estamos a dar a segurança e quem estamos a dar o carinho e o amor que ele precisa. Mas também temos que saber aguentar o embate de termos sido os portadores de uma notícia que, quanto mais não seja, vai ser perturbadora de um equilíbrio que ele tinha até aí e que neste momento foi de alguma forma posto em causa. Portanto, muita calma. Principalmente bom senso. Muita calma e bom senso. Muito amor e muito carinho. Claro, que esse é o ingrediente essencial, se quer ter filhos. Obrigada, Nada. Catarina.